Meu nome é Beatriz Helena Oliveira, tenho 35 anos e moro em São Paulo. A maioria das pessoas ganha flores, joias ou talvez um cartão bonito em seu 35º aniversário. Minha irmã, Lara, me deu uma caixa pequena e cuidadosamente embrulhada. Estávamos sentadas em um restaurante chique nos jardins, cercadas por pratos caros e taças de vinho meio vazias. Por um segundo, apenas um segundo tolo, eu realmente pensei que ela estava tentando ser gentil. Pensei que talvez ela quisesse consertar as coisas entre nós. Eu estava errada. Rasguei o papel prateado e levantei a tampa. Lá dentro não havia um relógio ou um colar. Havia um tubo de plástico e um swab estéreo. Era um kit de teste de DNA caseiro. A mesa ficou silenciosa enquanto eu o segurava. Então, Lara deu um sorriso de deboche. Ela se inclinou sobre a toalha de mesa branca, seus olhos brilhando de crueldade. Talvez isso finalmente explique porque você sempre foi o erro de outro homem, disse ela. Minha mãe cobriu a boca para esconder uma risadinha. Lara riu abertamente, mas eu senti um frio percorrer meu corpo. Eu não sorri. Não falei. Olhei para o tubo de plástico na minha mão e percebi algo aterrorizante. Isso não era apenas uma piada de mau gosto. Isso era uma arma. Ela estava armando uma armadilha, e eu tinha acabado de cair direto nela. Mas antes de contar como tudo virou de cabeça para baixo, curta e se inscreva, deixe um comentário. De onde você está assistindo? Meu nome é Beatriz Helena Oliveira, tenho 35 anos. O caminho de volta para a casa do restaurante foi silencioso. Minhas mãos tremiam no volante, não pelo ar-condicionado, mas por uma mistura de humilhação e uma raiva estranha e profunda que eu não me permitia sentir há muito tempo. A pequena caixa estava no banco do passageiro como uma pedra, um teste de DNA. Deveria ser uma piada, disse Lara. Mas Lara não contava piadas. Lara dizia verdades envoltas em crueldade, para poder ver você sangrar enquanto fingia estar segurando um curativo. Entrei na Marginal Pinheiros, com as luzes da cidade borrando em longos traços amarelos. Minha mente não ficou no jantar. Em vez disso, ela flutuou para trás, muito longe, resgatando memórias que eu tentei guardar em caixas de papelão por anos. As palavras de Lara, o erro de outro homem, ecoavam na minha cabeça. Elas doíam, mas não me surpreendiam. A verdade é que eu me sentia como um erro há 35 anos. Cresci em uma casa que estava sempre limpa, sempre silenciosa e sempre fria. Tínhamos uma casa grande em um condomínio fechado com um gramado impecável e uma garagem para 2 carros. Para os vizinhos, os Oliveira eram a família perfeita. Meu pai, Roberto, dirigia uma empresa de manufatura de sucesso. Minha mãe, Helena, era presidente do clube de jardinagem. E então havia as filhas, Lara e Beatriz. Mas dentro daquela casa havia uma hierarquia. Não era sutil. Era tão claro quanto a disposição dos móveis na sala de estar. Lara era o sol. Ela era brilhante, barulhenta, exigente e bonita, de uma forma que fazia as pessoas pararem e olharem. Eu era a sombra. Eu estava lá, ocupando espaço, mas esperava-se que eu fosse invisível, silenciosa e sem problemas. Lembro-me vividamente do meu 7º aniversário. É uma daquelas memórias que grudam nas costelas como piche. Eu tinha pedido um bolo de brigadeiro. Era a única coisa que eu realmente queria. Eu amava chocolate. Quanto mais escuro, melhor. Passei semanas falando sobre isso. Mãe, eu dizia, puxando a barra do avental dela, posso ter cobertura de chocolate também? Ela sentia distraidamente, seus olhos já escaneando uma revista ou olhando pela janela esperando a van escolar de Lara. Quando o dia chegou, havia balões. Havia alguns presentes. Mas quando minha mãe trouxe o bolo para a mesa da sala de jantar, era de limão com cobertura de baunilha. Fiquei ali sentado olhando para o bolo amarelo, sentindo um nó se formar na minha garganta. É de limão, eu sussurrei. Lara, que tinha 9 anos na época, bateu palmas. Delícia! Limão é meu favorito! Minha mãe sorriu para ela, um sorriso genuíno e caloroso que chegava aos seus olhos, um sorriso que raramente me dava. Eu sei, querida, disse ela para Lara. Então ela olhou para mim, sua expressão se tornando fria.
Não seja ingrata, Beatriz. Limão é muito mais leve. Chocolate é pesado demais para o estômago de uma garotinha. Comi o bolo. Engoli cada pedaço daquela massa doce e azeda. E sorri, porque era isso que eu tinha sido treinada para fazer. Aprendi naquele dia que minhas preferências não importavam. Meu aniversário não era realmente sobre mim. Era apenas mais um dia para Lara conseguir o que queria. Esse padrão tornou-se a planta baixa para toda a minha vida. No ensino médio, o abismo entre nós aumentou. Lara era selvagem. Ela saía escondida, ela bebia. Ela bateu o carro 2 vezes. Em cada ocasião, meus pais ficavam frenéticos. Eles contratavam advogados, pagavam os danos, passavam a noite acordados conversando com ela em tons baixos e preocupados. Eles despejavam toda a energia, todo o dinheiro e todo o amor deles para consertar as bagunças de Lara. Eu fui pelo caminho oposto. Pensei que se eu fosse perfeita, se não causasse problemas, talvez eles me vissem. Talvez eles me amassem por eu ser a filha boa. Estudei até meus olhos arderem. Mantive meu quarto impecável. Nunca pedi dinheiro. Cozinhava o jantar quando mamãe tinha dor de cabeça. Cortava a grama quando papai estava cansado demais. Tornei-me um fantasma em minha própria casa. Um fantasma útil que fazia as tarefas e tirava notas máximas. Quando fiz 18 anos, fui nomeada oradora da minha turma de formatura. Foi o momento de maior orgulho da minha vida. Eu tinha escrito um discurso sobre resiliência, sobre trabalhar duro em silêncio. Pratiquei diante do espelho do banheiro por semanas. Na manhã da formatura, desci as escadas com minha beca, sentindo uma pontada de excitação. Meu pai estava tomando café, lendo o jornal. Minha mãe estava ao telefone, com a mão na testa. — O que aconteceu? — perguntei. — É a Lara, suspirou mamãe desligando. Ela está na casa de praia do namorado no Guarujá. Ligou dizendo que está com uma enxaqueca horrível. Não consegue dirigir para casa. Mas a formatura é em 2 horas, eu disse. Minha voz soou pequena até para mim. Não podemos deixá-la lá, Beatriz, meu pai disse, levantando-se e pegando as chaves. Ela está doente, temos que ir buscá-la. Mas é o meu discurso, eu disse. Eu sou a oradora. Minha mãe olhou para mim e por um segundo vi um lampejo de irritação. Não culpa, irritação. Beatriz, por favor, isso é uma emergência. Vamos tentar voltar a tempo, mas a família vem em primeiro lugar. Eles foram embora. Dirigi sozinha para a formatura. Sentei-me no palco, vendo os outros alunos acenarem para suas famílias que torciam nas arquibancadas. Quando chamaram meu nome, caminhei até o pódio. Olhei para o mar de rostos, procurando por meus pais. Procurei pelo terno cinza do meu pai, o vestido azul da minha mãe. Eles não estavam lá. Fiz meu discurso para uma sala cheia de estranhos. Falei sobre resiliência, mas por dentro eu estava desmoronando. Aceitei meu diploma com um aperto de mão educado e saí do palco. Dirigi para casa sozinha, tirei a beca e a pendurei no armário. Quando eles finalmente chegaram, 3 horas depois, Lara estava rindo no sofá, comendo sorvete. Sua enxaqueca tinha desaparecido milagrosamente. Ah, Beatriz, mamãe disse, mal olhando para cima. Como foi? Pegou o canudo? Foi tudo bem, eu disse. Peguei. Bom, resmungou papai. Lara, me passa o controle remoto. Aquele foi o momento em que parei de tentar conquistá-los. Percebi que o amor naquela casa era um recurso limitado, e Lara tinha o monopólio dele. Parei de mostrar meus boletins, parei de contar sobre minhas promoções no trabalho, parei de esperar que eles se importassem. Saí de casa no dia seguinte ao meu aniversário de 18 anos. Trabalhei em 2 empregos para pagar a faculdade. Fiz empréstimos estudantis, comi miojo e morei em um apartamento minúsculo com infiltração no teto. Tornei-me dura. Tornei-me disciplinada. Aprendi a declarar meus próprios impostos, a trocar um pneu, a consertar uma pia vazando. Não me tornei independente porque queria ser uma mulher moderna e forte. Tornei-me independente porque não tinha rede de segurança. Eu sabia que se caísse, ninguém viria me segurar. Se eu precisasse de dinheiro para a fiança, ou de carona para o hospital, ou apenas de um ombro para chorar,
A casa dos Oliveira não era o lugar para ir. Lara, por outro lado, nunca saiu da órbita da carteira dos meus pais. Ela pegava dinheiro emprestado para ideias de negócios que faliam em um mês. Voltou para casa 3 vezes. Fez meu pai pagar seu aluguel, o seguro do carro, as faturas do cartão de crédito. Ela os chamava de empréstimos, mas todos sabiam que o dinheiro fluía em apenas uma direção. E, no entanto, apesar de tudo, eu continuava voltando. Continuava aparecendo no Natal, no Réveillon, nos aniversários. Acho que uma parte de mim, a parte estúpida da criança ferida, ainda esperava que um dia eles acordassem. Que um dia meu pai olhasse para mim e dissesse: "Estou orgulhoso de você, Beatriz. Você conseguiu tudo sozinha." Que um dia minha mãe me abraçasse e dissesse: "Sinto muito por termos perdido seu discurso." Mas eles nunca fizeram isso. Então, há 3 meses, meu pai morreu. Foi um ataque cardíaco, súbito, rápido. No funeral, eu organizei o buffet. Falei com os convidados, arrumei as flores. Lara sentou-se na primeira fila, soluçando dramaticamente em um lenço de renda, parecendo uma estrela de cinema trágica. As pessoas davam tapinhas em seu ombro. "Pobre Lara", sussurravam. Ela era tão próxima dele. Eu fiquei nos fundos, com os olhos secos. Não estava chorando porque estava em choque. Estava chorando por dentro, porque estava de luto por um relacionamento que nunca tive. Eu estava sofrendo pelo pai que eu queria, não pelo que perdi. Depois do funeral, a dinâmica na casa mudou. Tornou-se mais afiada, mais perigosa. Com papai fora, o amortecedor foi removido. Minha mãe parecia distraída, quase aliviada, o que me perturbou. E Lara ficou faminta. Eu observei durante o velório. Ela não estava falando sobre memórias do papai. Ela estava perguntando ao advogado da família sobre o cronograma para a leitura do inventário. Ela andava pela casa, tocando na prata, nas pinturas, no relógio antigo, como se estivesse colocando etiquetas de preço neles. Tentei falar com mamãe sobre isso. "Ela está sofrendo do jeito dela", disse mamãe, dispensando-me com um aceno de mão. "Não seja ciumenta, Beatriz, é feio." Ciumenta? Essa era sempre a palavra que usavam para me calar. Se eu reclamasse de injustiça, eu era ciumenta. Se eu pedisse respeito básico, eu era ciumenta. Então, fiquei em silêncio. Voltei para meu apartamento, para minha vida tranquila, e esperei. Então veio o convite para o jantar de aniversário. Meu 35º. Um marco. "Queremos levar você para sair." Lara tinha mandado mensagem. "Só nós 3, as meninas. Um novo começo." Eu deveria saber. Um novo começo, na linguagem de Lara, geralmente significava: "Eu preciso de algo de você." Mas eu fui. Coloquei meu melhor vestido, um tubinho preto simples que comprei com meu próprio dinheiro. Dirigi até o restaurante pensando: talvez o luto as tenha mudado. Talvez perder o papai as tenha feito perceber que a vida é curta e somos tudo o que resta. Sentei-me àquela mesa com esperança. Pedi vinho. Ouvi as conversas delas e então Lara me entregou a caixa. "Talvez isso finalmente explique porque você sempre foi o erro de outro homem." Agora, estacionada na garagem do meu prédio, olhei para a caixa novamente. As luzes da rua lançavam sombras longas sobre o painel. Eu não era uma Oliveira. Era o que ela estava dizendo. Era essa a piada. Mas, enquanto a raiva se transformava em um nó frio e duro no meu estômago, percebi algo mais. Lara não estava apenas sendo má. Lara era preguiçosa. Ela não fazia trabalho extra por um simples insulto. Comprar um teste de DNA, embrulhá-lo, encenar o jantar, isso exigia esforço. Isso era calculado. Ela não estava apenas tentando ferir meus sentimentos. Ela estava tentando me dizer algo, ou me mostrar algo. Peguei a caixa e saí do carro. O ar da noite estava gelado, picando meus braços expostos, mas eu não senti. Subi as escadas para o meu apartamento, o tubo de plástico chacoalhando dentro da caixa a cada passo. Eu era a filha invisível, aquela que eles esqueceram na formatura, aquela que comeu bolo de limão, aquela que trocava os próprios pneus. Mas hoje à noite, a filha invisível estava começando a ver as coisas claramente pela primeira vez.
Eu não era apenas um erro para eles, eu era um problema. E vendo o jeito que Lara sorriu, aquele sorriso predatório e conhecedor, eu tinha a sensação de que eles estavam prestes a tentar me resolver. 3 meses haviam se passado desde o funeral do meu pai, e o silêncio da minha família tinha sido ensurdecedor. Geralmente, quando um dos pais morre, a família sobrevivente se agarra uns aos outros. Eles se visitam, compartilham refeições. Mas por 3 meses, meu telefone permaneceu mudo. Nenhuma mensagem de mamãe perguntando como eu estava aguentando. Nenhuma ligação de Lara. Quando o convite para o jantar de aniversário finalmente veio, pareceu menos uma celebração e mais uma convocação. Cheguei à casa da minha infância antes de irmos ao restaurante. Eu não tinha planejado, mas minha mãe me pediu para buscá-la porque o carro dela estava na oficina. Ao entrar na longa calçada curva, a casa se erguia sobre mim. Era uma casa linda, de tijolos, 2 andares com colunas brancas. Mas para mim, sempre pareceu uma fortaleza. Usei minha chave para entrar. O ar lá dentro estava viciado, cheirando a pot-pourri e poeira antiga. Mãe! Chamei. Caminhei pelo corredor, passando pelos retratos de família na parede. Lá estava Lara, aos 5 anos, sorrindo com um dente faltando. Lara, aos 10, segurando um troféu. Lara, aos 16, em seu vestido de festa. E então, escondida em um canto, uma pequena foto 10x15 minha. Eu parecia séria na foto, meu cabelo puxado para trás com força, meus olhos vigilantes. Mesmo nas fotos, eu parecia estar me preparando para o impacto. Encontrei as duas na cozinha. Minha mãe estava sentada no balcão, folheando o folheto de viagem. Lara estava encostada no armário, rolando a tela do celular. Elas pareciam bem, melhor do que bem. Minha mãe usava uma blusa vermelha vibrante, o cabelo recém-colorido. Lara estava vestida com um blazer elegante e saltos caros. Não havia peso no ar, nenhuma sombra de luto. Meu pai se fora há 90 dias, e elas pareciam estar planejando férias de verão. Oi, eu disse, parada na porta. Minha mãe olhou para cima. Ah, Beatriz, você chegou cedo. Ela não se levantou para me abraçar. Apenas tocou no folheto. Lara e eu estávamos pensando na Itália no outono. Ou talvez um cruzeiro. O que você acha? Pisquei. Um cruzeiro. O túmulo do papai ainda nem tinha uma lápide definitiva. Lara revirou os olhos, sem tirar os olhos do celular. Pelo amor de Deus, Beatriz, não seja tão mórbida. Mamãe precisa viver a vida dela. Papai iria querer que ela fosse feliz. Eu sei, eu disse, mantendo a voz firme. Só parece rápido demais. Nós sofremos de formas diferentes, disse Lara rispidamente. Ela finalmente olhou para mim e senti um calafrio percorrer minha espinha. Seus olhos estavam me avaliando. Era o jeito que um gato olha para um rato. Não com raiva, mas com antecipação. Ela estava esperando por algo. Você está pronta? Mamãe perguntou, fechando o folheto. Estou faminta. O caminho para o restaurante foi estranho. Eu dirigi, mamãe sentou no banco do passageiro reclamando do trânsito. Lara sentou atrás mandando mensagens rapidamente. O pim, pim, pim do celular dela era o único ritmo no carro. Então, eu disse tentando puxar assunto. Vocês tiveram notícias do Dr. Cavalcante sobre o inventário? O ar no carro mudou instantaneamente. Ficou tenso. Por que você pergunta? Mamãe disse, sua voz caindo uma oitava. Ela olhava fixamente para a frente, através do para-brisa. Eu só não ouvi nada, eu disse. Já se passaram 3 meses. Geralmente essas coisas acontecem mais rápido, não? É um patrimônio complexo, Beatriz, disse Lara do banco de trás. Sua voz era suave, ensaiada. Papai tinha ativos em todos os lugares. Leva tempo para catalogar tudo. Por quê? Está desesperada por dinheiro? Não, eu disse apertando o volante com mais força. Só quero que tudo seja resolvido. Quero um fechamento. Você terá seu fechamento, disse Lara. Olhei pelo retrovisor. Ela estava sorrindo. Um sorriso pequeno e apertado que não chegava aos olhos. Não se preocupe com isso. Chegamos ao restaurante.
Era um lugar italiano, caro, com iluminação suave e garçons de smoking. Fomos levadas a uma mesa de canto. O jantar em si foi um borrão de superficialidade. Minha mãe falou sobre os vizinhos, falou sobre seu jardim, falou sobre uma série nova que estava assistindo. Ela nunca me perguntou sobre meu trabalho, nunca me perguntou sobre minha vida. Fiquei ali assentindo, comendo minha massa, sentindo aquela sensação familiar de ser invisível. Eu era um membro da plateia, não uma participante. Mas Lara continuava me observando. Normalmente Lara me ignorava. Ela falava por cima de mim ou ficava no celular. Mas hoje à noite ela estava focada. Toda vez que olhava para cima, ela estava estudando meu rosto. Ela batia as unhas na toalha de mesa branca, um clique, clique, clique rítmico que começou a me dar nos nervos. Tem algo errado? Perguntei finalmente. Não, disse ela, regalando os olhos inocentemente. Por que algo estaria errado? É o seu aniversário. Você não para de me encarar. Só estou te admirando, Beatriz, disse ela. Você parece tão robusta. Você sempre foi a forte, não é? A sobrevivente. Acho que sim, respondi. É bom que você seja forte, disse ela, pegando sua taça de vinho. Você vai precisar disso. O que isso deveria significar? Nada, disse ela, tomando um gole. Apenas um elogio. Aceite. Minha mãe limpou a garganta. Lara, dê o presente a ela. Foi quando a caixa apareceu. Foi quando o teste de DNA aterrissou na mesa. Foi quando ela fez a piada sobre o erro de outro homem. Mas enquanto eu estava ali no restaurante, a humilhação me lavando, minha mente começou a conectar os pontos de mais cedo naquela noite. O jeito que elas desviaram das perguntas sobre o inventário. O jeito que planejavam férias caras como se tivessem acabado de ganhar na loteria. O jeito que Lara estava me olhando, não com ódio, mas com excitação. Esse teste de DNA não era uma brincadeira. Uma brincadeira impulsiva, uma brincadeira boba. Isso parecia estratégico. Lara não estava apenas tentando me envergonhar. Ela estava tentando me desqualificar. Se eu não fosse uma Oliveira, se não fosse filha biológica de Roberto Oliveira, o que isso significava para o patrimônio? O que significava para o meu lugar na família? Olhei para minha mãe. Ela olhava para o prato, evitando meus olhos. Ela sabia. Ela sabia o que Lara estava fazendo e estava deixando acontecer. Por que você está fazendo isso? Perguntei, minha voz tremendo levemente. Segurei a caixa na mão. Por que hoje à noite? Pensei que você gostaria de saber a verdade, disse Lara, dando de ombros. Quer dizer, olhe para você, Beatriz. Olhe para nós. Ela gesticulou entre ela e eu. Eu sou alta, loira, igualzinha ao papai. Você é... Bem, você é você. Cabelo escuro, baixa. Você nem tem o nariz dos Oliveira. Isso não significa nada, eu disse. A genética é complicada. Exatamente, disse Lara. Então, faça o teste. Prove que estou errada. A menos que esteja com medo. Não estou com medo, menti. Ótimo, disse ela. Então faça. Mande para o laboratório. Vamos ver quem você realmente é. Coloquei a caixa na bolsa. Não queria dar a ela a satisfação de me ver chorar. Terminei o jantar em silêncio. Paguei a conta porque, claro, elas esqueceram as carteiras no carro. Quando as deixei na casa grande, não entrei. Assisti enquanto elas caminhavam pelo caminho, de braços dados. Parecia um time, uma frente unida, e eu era a inimiga. Elas tinham acabado de declarar guerra. Dirigi para casa sentindo náuseas. Mas sob o enjoo, meu cérebro estava acordando. Lara tinha jogado demais a mão dela. Se ela tivesse apenas me ignorado, eu poderia ter esperado o advogado ligar. Poderia ter permanecido passiva. Mas ela cutucou a onça com vara curta. Ela me deu uma arma, pensando que eu a usaria para me ferir. Ela me deu o teste de DNA para provar que eu não pertencia à família. Mas enquanto eu estava deitada na cama naquela noite, olhando para o teto, percebi que tinha que usá-lo. Não para provar que pertencia a eles, mas para descobrir por que elas estavam tão desesperadas para se livrar de mim. Não dormi naquela noite. A caixa embrulhada em plástico estava no meu criado mudo, me provocando. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho dizendo que estava doente.
Não conseguia me concentrar em planilhas quando minha identidade inteira parecia estar por um fio. Eu precisava de respostas, e sabia que não as obteria de Lara ou de mamãe. Eu precisava voltar a casa. Esperei até às 10 da manhã. Sabia que Lara tinha aula de pilates às 10 horas e 30 minutos, e minha mãe costumava ir ao supermercado às terças-feiras. Estacionei meu carro a um quarteirão de distância, por precaução, e caminhei até a casa. Minha chave ainda funcionava. Entrei furtivamente, o silêncio da casa pressionando meus ouvidos. Parecia invasão, mesmo eu tendo morado ali por 18 anos. Fui direto para o escritório. Este era o santuário do meu pai. Tinha cheiro de tabaco e papel velho. Eu não sabia o que estava procurando. Uma certidão de nascimento, papéis de adoção, um diário. Revirei as gavetas da escrivania. Nada além de contas, declarações de imposto e contratos comerciais. Verifiquei os arquivos. Tudo estava impecavelmente organizado. Registros médicos, escrituras da casa, apólices de seguro. Encontrei minha pasta, Beatriz. Abri, meu coração batendo contra as costelas. Estava magra. Havia minha certidão de nascimento. Pai, Roberto James Oliveira. Mãe, Helena Maria Oliveira. Havia meus registros de vacinação, meus boletins, mas não havia fotos de bebê na pasta. Verifiquei a pasta de Lara. Estava explodindo. Fotos de seus primeiros passos, seu primeiro banho, seu primeiro Natal, uma mecha de cabelo de bebê colado em um cartão, uma pulseira de hospital. Minha pasta era apenas papel, sem sentimento, sem memórias. Fechei a gaveta, sentindo uma nova onda de tristeza. Virei-me para sair do escritório, mas então parei. O armário. Meu pai mantinha um cofre no armário, mas eu não sabia a combinação. No entanto, acima do cofre, na prateleira alta, havia pilhas de álbuns de fotos antigos e caixas de sapatos cheias de fotos avulsas. Puxei uma cadeira e peguei uma caixa empoeirada marcada 1988 a 1990. 1990 foi o ano em que nasci. Sentei no chão de pernas cruzadas e despejei as fotos. Centenas de instantâneos espalharam-se pelo tapete. Vasculhei-as. Havia Lara na Disney, Lara em um pônei, mamãe e papai em uma festa de gala. Continuei cavando. Onde estava eu? Finalmente, perto do fundo, encontrei uma Polaroid. Estava desbotada, com os cantos enrolados. Mostrava um bebê, eu. Eu sabia que era eu por causa da marca de nascimento característica na minha orelha esquerda, uma pequena lua crescente vermelha. Eu estava enrolado em um cobertor genérico de hospital, mas o homem que me segurava não era meu pai. Ele era alto, com ombros largos e cabelos escuros que caíam sobre a testa. Vestia um terno cinza, mas a gravata estava frouxa. Ele olhava para mim com uma expressão de uma ternura tão intensa e de partir o coração que perdi o fôlego. Parecia que ele estava segurando a coisa mais preciosa do mundo. Meu pai, Roberto, nunca olhou para mim daquela forma. Roberto olhava para mim como se eu fosse uma funcionária que ele não podia demitir. Virei a foto. Na caligrafia da minha mãe, uma tinta azul trêmula e fina, estavam duas palavras: me perdoe. Minhas mãos começaram a tremer. Me perdoe. A quem ela estava pedindo perdão? Ao meu pai? A Deus? A mim? Olhei para o homem na foto novamente. Ele não parecia um estranho. Havia algo no formato da mandíbula, na curva da testa que parecia familiar. Levantei-me e fui até o espelho no corredor. Olhei para o meu próprio rosto. O cabelo escuro, as sobrancelhas retas, o queixo afilado. Olhei de volta para a foto. Era como olhar para uma versão masculina de mim mesma. Ouvi a porta da frente abrir. O pânico surgiu em mim. Enfiei a foto no bolso e rapidamente me apressei para colocar a caixa de sapatos de volta na prateleira. Olá! Era a voz de Lara. Ela tinha voltado cedo. Congelei. Eu estava no escritório. Não havia outra saída. Mãe! Lara chamou, seus saltos estalando no piso de madeira. Respirei fundo, alisei meu cabelo e saí para o corredor. Lara parou de repente. Ela estava segurando um tapete de yoga e um suco verde.
Seus olhos se estreitaram instantaneamente. O que você está fazendo aqui? Ela exigiu. Eu esqueci meu cachecol no carro ontem à noite. Menti. Achei que mamãe pudesse ter trazido para dentro. Você tem a chave, ela disse, soando ofendida. Eu cresci aqui, Lara. Ela caminhou em minha direção, farejando o ar. Olhou além de mim para a porta aberta do escritório. Você estava no escritório do papai? Estava procurando o cachecol. No escritório? Ela riu, um som áspero. Você está bisbilhotando. Está procurando testamento, não está? Não estou, eu disse, indo em direção à porta. Não vai te adiantar de nada, disse ela, postando-se na minha frente para bloquear meu caminho. Ela era mais alta que eu e usava isso a seu favor. Pode procurar o quanto quiser, Beatriz, mas não vai encontrar o que procura. Você não é uma de nós. Nunca foi. Por que você me odeia tanto? Perguntei baixinho. Eu sou sua irmã. É mesmo? Ela deu um passo à frente. Você é mesmo? Senti a Polaroid queimando um buraco no meu bolso. Eu sabia algo que ela não sabia. Eu tinha um rosto agora. Tinha uma pista. Veremos, eu disse. Esquivei-me dela e caminhei até a porta. Não esqueça de cuspir no tubo, ela gritou atrás de mim enquanto eu saía pela varanda. Precisamos dos resultados até o fim do mês. Entrei no meu carro e dirigi até minhas mãos pararem de tremer. Estacionei no pátio de um supermercado e tirei a foto novamente. Me perdoe. Minha mãe tinha traído meu pai. Essa era a única explicação. Ela teve um caso, engravidou de mim e Roberto ficou. Mas ele me puniu por isso todos os dias da minha vida. Peguei o kit de DNA na bolsa. Lara queria que eu fizesse o teste para provar que eu era ilegítima. Ela queria me envergonhar. Queria usá-lo para me excluir da herança. Mas agora minha motivação tinha mudado. Eu não me importava mais com o dinheiro. Não me importava com o nome Oliveira. Eu queria encontrar o homem da foto. Queria encontrar o homem que me olhou com amor. Abri o kit, passei o suave na bochecha e selei o tubo. Dirigi direto para o correio e o enviei. Não era mais uma armadilha. Era um mapa. E eu ia segui-lo. A espera foi a parte mais difícil. A caixa dizia que os resultados levariam de 4 a 6 semanas, mas paguei extra pelo processamento expresso. Eu precisava saber. Durante 2 semanas, segui com a rotina da minha vida. Fui trabalhar, comprei mantimentos, limpei meu apartamento, mas minha mente estava constantemente trabalhando. Passei horas online procurando por homens que se parecessem com o homem da foto. Procurei por Helena Oliveira, caso 1989. Procurei por Roberto Oliveira, rivais de negócios. Eu estava tateando no escuro. Mantive a Polaroid colada no espelho do meu banheiro. Todas as manhãs, enquanto escovava os dentes, olhava para ele. Quem é você? Eu perguntava. Você sabia sobre mim? Você me quis? Então, em uma tarde de terça-feira, o e-mail chegou. Assunto: seus resultados de DNA estão prontos. Eu estava na minha mesa no trabalho. Meu coração saltou até a garganta. Cliquei no mouse, meus dedos tremendo. Entrei no portal. A tela carregou um gráfico de pizza colorido. Estimativa de etnia, correspondências de DNA. Cliquei em correspondências. A primeira coisa que vi foi a ausência de Oliveiras. Eu tinha primos de 2º grau, primos de 3º grau, mas nenhuma correspondência com a linhagem de Roberto. Lara estava certa. Roberto não era meu pai. Mas então olhei para a correspondência principal. Pai/filha, Ricardo Guimarães. DNA compartilhado, 50%. Congelei. Ricardo Guimarães. O nome parecia familiar, mas eu não conseguia situá-lo. Parecia um nome de empresa, algo das notícias. Abri uma nova aba e digitei Ricardo Guimarães no Google. Os resultados inundaram a tela. Ricardo Guimarães, CEO da Guimarães Investimentos. Ricardo Guimarães, filantropo. Ricardo Guimarães, bilionário discreto. Cliquei em imagens e lá estava ele. Estava mais velho agora. Seu cabelo estava prateado, o rosto marcado, mas era ele. Os mesmos olhos, a mesma mandíbula, o mesmo homem da Polaroid. Meu pai era um bilionário.
Recostei-me na cadeira, o escritório girando ao meu redor. Eu não era apenas o erro de outro homem, eu era filha de um dos homens mais bem-sucedidos do país. Mas por quê? Como? Comecei a cavar mais fundo. Procurei por Ricardo Guimarães e Roberto Oliveira. Encontrei um artigo de um jornal de economia datado de junho de 1990, o ano em que nasci. Indústrias Oliveira salva da falência por investidor misterioso. O artigo detalhava como a empresa de Roberto estava à beira do colapso devido a maus investimentos. Ele estava prestes a perder tudo: a casa, o negócio, sua reputação. E então, na última hora, uma firma de investimentos privada liderada por Ricardo Guimarães injetou 5 milhões de reais na empresa. A data do investimento foi 2 semanas depois que eu nasci. As peças começaram a se encaixar, formando uma imagem horrível. Minha mãe teve um caso com Ricardo Guimarães. Ela engravidou. Roberto descobriu. Ele deve ter ficado furioso. Deve ter querido deixá-la, expulsá-la. Mas seu negócio estava falindo. Ele precisava de dinheiro. Então um acordo foi feito. Ricardo Guimarães resgatou Roberto Oliveira. Ele salvou a fortuna da família. E em troca o quê? Ele teve que se manter afastado. Roberto concordou em me criar como se fosse sua filha para evitar um escândalo. Senti náuseas. Eu não era apenas um erro, eu era uma transação. Eu era o pagamento pelo estilo de vida da família Oliveira. O teto sobre a cabeça de Lara, os carros, as férias, as escolas particulares. Tudo foi pago por minha causa. Porque Ricardo Guimarães pagou Roberto para me manter. E como Roberto retribuiu? Tratando-me como lixo, ignorando-me, fazendo-me sentir insignificante. Imprime tudo. Os resultados do DNA, o artigo, a foto de Ricardo Guimarães. Sentei-me no meu apartamento naquela noite, cercada pelos papéis. A vergonha que senti no restaurante tinha sumido. Foi substituída por uma determinação fria e firme. Lara pensou que tinha descoberto um segredinho sujo que me arruinaria. Ela pensou que ao revelar que eu não era uma Oliveira, ela me tiraria minha herança e minha dignidade. Ela não tinha ideia do que realmente tinha feito. Ela tinha me entregado a verdade. E a verdade era que eu não era quem deveria ter vergonha. Elas é que deveriam. Elas viveram do dinheiro do meu pai por 35 anos enquanto me tratavam como uma intrusa. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Lara. Já recebeu os resultados? Ou está com vergonha demais para compartilhar? Olhei para a mensagem. Não respondi. Não ia contar a ela. Ainda não. Lara estava planejando me emboscar na leitura do inventário. Ela estava se preparando para contestar o testamento, para revelar minha paternidade aos advogados e ao juiz, para alegar que, como eu não era uma Oliveira biológica, eu não merecia nada. Ela queria um show. Tudo bem, eu daria um a ela. Peguei meu telefone e disquei o número de um advogado. Não o da família, mas o advogado de sucessões mais implacável que encontrei. Olá, eu disse quando a secretária atendeu. Meu nome é Beatriz. Preciso de representação para uma leitura de inventário e tenho evidências de um esquema de chantagem de 20 anos. O jogo tinha mudado. Lara estava jogando damas. Eu estava prestes a jogar xadrez. 2 dias depois de receber os resultados do DNA, meu telefone vibrou com uma mensagem. Era de Lara. Bem, agora você sabe. Foi só isso. Apenas 4 palavras. Nada de você está bem, nada de estou surpresa, nada de vamos conversar. Apenas uma confirmação fria e plana. Olhei para a tela, meu polegar pairando sobre o vidro. Meu coração estava batendo forte, mas não de medo. Estava batendo com uma clareza súbita e afiada. Se ela estava me mandando isso, significava que não estava esperando pelos resultados. Ela não precisava do gráfico de pizza ou das porcentagens. Ela já sabia. Dirigi até a casa da minha mãe. Não liguei antes, apenas fui. Eu precisava ver o rosto delas. Precisava entender a linha do tempo dessa traição. Quando entrei, era final de tarde. Minha mãe estava na varanda trocando o vaso de uma orquídea. Ela olhou para cima, assustada, limpando a terra das mãos.
Beatriz, eu não sabia que você vinha. Onde ela está? Perguntei. Minha voz estava calma, mas parecia apertada na garganta. Lara? Ela está lá em cima, está fazendo as malas para uma viagem de fim de semana. Mamãe parecia nervosa. Ela continuava olhando para a escada. Está tudo bem? Não, mãe, não está nada bem. Tirei a impressão dobrada dos resultados do DNA da minha bolsa e a coloquei na mesa de vidro ao lado da orquídea. Eu sei sobre o Ricardo Guimarães. O rosto da minha mãe ficou branco. Não foi um pálido gradual. A cor simplesmente sumiu instantaneamente. Ela agarrou a borda da mesa. Beatriz, A Lara sabia, eu disse. Não sabia? Minha mãe olhou para baixo, para as mãos. Ela estava tremendo. Sim. Há quanto tempo? Há muito tempo, mamãe sussurrou. Há quanto tempo, mãe? Desde que ela tinha 16 anos. Senti o ar sair dos meus pulmões. 16? Isso foi há 20 anos. Fiz as contas na cabeça. Lara tinha 16 quando bateu o primeiro carro. Tinha 16 quando começou a exigir uma mesada mais alta. Tinha 16 quando a dinâmica na casa mudou de rigorosa para permissiva com ela, enquanto eu continuava sob o microscópio. Ela encontrou uma carta, disse mamãe, sua voz quase inaudível. Eu tinha guardado uma carta do Ricardo, só uma. Escondi na minha caixa de joias. Lara estava procurando brincos para pegar emprestado e a encontrou. E ela te chantageou, eu disse. Não era uma pergunta. Mamãe assentiu, as lágrimas caindo sobre as bochechas. Ela me disse que contaria ao seu pai. Disse que destruiria a família. Disse que o Roberto nos jogaria todos na rua se soubesse a verdade sobre você. Então você pagou pelo silêncio dela, eu disse. Com o quê? Dinheiro, liberdade, tudo. Mamãe soluçou. Eu dei a ela o que ela queria. Deixei que ela fizesse o que quisesse. Eu estava com tanto medo, Beatriz. Seu pai, ele era um homem orgulhoso. Se soubesse, se todos soubessem, ele ficaria humilhado. O papai sabia, eu disse. A cabeça da mamãe levantou-se bruscamente. O quê? O papai sabia que eu não era dele, eu disse. Ele fez um acordo com o Ricardo Guimarães. Ricardo salvou a empresa e o papai concordou em me criar. Foi uma transação comercial. Mamãe parecia confusa, depois horrorizada. Ele nunca me disse que sabia. Nunca falamos sobre isso, nem uma vez em 35 anos. Então você viveu com medo de um segredo que ele já conhecia? Eu disse. E a Lara te torturou por 20 anos por nada? Ouvi passos na escada, palmas lentas e deliberadas. Virei-me. Lara estava parada na porta, usando um hobby de seda, batendo palmas. Bravo, disse ela. A detetive resolve o caso. Ela não parecia envergonhada, parecia entediada. Você sabia há 20 anos, eu disse, caminhando em direção a ela. Você me deixou sentir como uma estranha na minha própria família. Viu como eu me esforçava para agradar o papai, sabendo que era impossível? Você me viu chorar por aniversários esquecidos e indiferença, e você riu. Foi engraçado, disse Lara, dando de ombros. Ver você tentar ser a filha boazinha, esfregando o chão, tirando notas altas, era patético. Você estava tentando ganhar um jogo para o qual foi desqualificada no nascimento. Você chantageou a mamãe, eu disse. Eu usei um ativo a meu favor, corrigiu Lara. Isso é um negócio. Mamãe tinha um segredo. Eu tinha o silêncio. Vendi meu silêncio por uma vida confortável. Não fique com inveja porque você não pensou nisso primeiro. E o teste de DNA? Perguntei. Por que agora? Por que me dar no meu aniversário? Lara foi até a geladeira e pegou uma garrafa de água. Girou a tampa lentamente. Porque o papai morreu, disse ela simplesmente. A chantagem não funciona mais com a mamãe porque não há mais marido para contar. E eu cansei de dividir, Beatriz. Tenho falado com advogados. Como você não é uma oliveira biológica, não tem direito ao patrimônio. O testamento deixa tudo para meus filhos. Tecnicamente, você não é um deles.
Então você queria uma prova, eu disse. Eu queria que você tivesse a prova, disse ela, sorrindo. Queria que você visse em preto e branco. Queria que entendesse que você não é nada aqui. Você é uma fraude. E quando o inventário for lido na semana que vem, quero que você se sente lá e saiba exatamente por que vai receber 0. Ela tomou um gole de água, me olhando de cima a baixo. Você deveria me agradecer, acrescentou. Eu encontrei o seu verdadeiro pai. Ele é rico, não é? Talvez você possa ir chorar na porta dele. Quem sabe ele te compra um apartamento. Olhei para minha irmã. Olhei para a crueldade gravada em seu rosto bonito. Por anos eu quis ser como ela. Quis sua confiança, seu brilho. Agora eu vi apenas algo oco e quebrado. Ela passou a vida inteira manipulando as pessoas que deveriam amá-la. Ela não sabia o que era o amor. Ela só conhecia a manipulação. Você tem razão, eu disse baixinho. Lara piscou. Com licença? Você tem razão, repeti. Eu vou à leitura do inventário e vou levar os resultados. Ótimo, disse Lara, embora parecesse um pouco desconfiado da minha calma. Economiza para todos nós o tempo de uma batalha judicial. Apenas assine a renúncia e vá embora. Veremos, eu disse. Virei-me para minha mãe. Ela ainda estava sentada à mesa, chorando nas mãos. Parecia pequena e fraca. Ela escolheu sua reputação em vez de sua filha. Deixou que Lara comandasse aquela casa como uma tirana, porque era covarde demais para enfrentar seu próprio erro. Estou indo embora, mãe, eu disse. Beatriz, por favor, ela sussurrou. Não vá. Eu tenho que ir, eu disse. Tenho uma reunião com um advogado. Saí da casa. O sol estava se pondo, lançando sombras longas sobre o gramado perfeitamente aparado. Senti uma leveza estranha no peito. O segredo tinha sido revelado. O veneno que apodrecia nossa família há décadas tinha finalmente sido drenado. Lara pensou que tinha vencido. Pensou que tinha disparado o tiro final. Pensou que o teste de DNA era o fim da minha história. Estava enganada. Era apenas o começo. Entrei no meu carro e disquei o número do advogado que encontrei. Seu nome era Dr. Silveira. Tinha a reputação de ser implacável. Dr. Silveira, eu disse quando ele atendeu, é a Beatriz. Tenho confirmação e tenho uma testemunha da chantagem. Excelente. A voz grave dele veio pelo alto-falante. Traga tudo. A leitura na sexta-feira. Sim, eu disse. Descanse um pouco, Beatriz, disse ele. Sexta-feira será um dia muito interessante. Desliguei e olhei para casa uma última vez. Vi a silhueta de Lara na janela me observando. Não acenei. Apenas engatei a marcha e fui embora. Ela não tinha ideia do que estava por vir. O escritório de advocacia Cavalcante Associados ficava em um prédio alto de vidro no centro. Tinha cheiro de polidor de couro e perfume caro. Cheguei 15 minutos mais cedo. O Dr. Silveira já estava lá. Era um homem baixo com olhos afiados e um terno que custava mais do que meu carro. Ele não sorria muito, o que eu gostava. Está pronta? Perguntou, apertando minha mão. Estou, eu disse. Eu estava usando meu melhor terno, um blazer azul marinho e calças de alfaiataria. Não me vesti para parecer rica, me vesti para parecer séria. Entramos na sala de conferências. Era dominada por uma enorme mesa de mogno. 5 minutos depois, a porta se abriu e Lara entrou. Ela fez uma entrada triunfal. Usava um vestido preto que parecia apropriado para o luto, mas era cortado o suficiente para ser provocativo. Usava um chapéu de abas largas e óculos de sol escuros, que removeu lentamente ao se sentar. Minha mãe entrou logo atrás, parecendo pálida e nervosa. Sentou-se entre nós, mas não olhou nos meus olhos. Lara olhou para o Dr. Silveira, depois para mim. Deu um sorrisinho. Contratou advogado? Sério, Beatriz? É uma leitura padrão. Você está apenas desperdiçando dinheiro. Veremos, disse o Dr. Silveira calmamente. Ele abriu sua maleta e colocou um bloco de notas na mesa. O Dr. Cavalcante, advogado de longa data do meu pai, limpou a garganta.
Era um homem idoso com as mãos trêmulas. Sentou-se na cabeceira da mesa com um documento grosso à sua frente. Obrigado a todos por virem, disse o Dr. Cavalcanti. Este tem sido um momento difícil para a família Oliveira. Roberto era um bom homem. Lara suspirou alto. Podemos pular o elogio, por favor? Todos sabemos que ele era ótimo. Vamos aos bens. O Dr. Cavalcanti franziu a testa por cima dos óculos, mas assentiu. Muito bem, vou proceder à distribuição dos bens. Ele começou a ler. Era linguagem jurídica padrão no início. Dívidas a serem pagas, despesas de funeral cobertas. Então vieram as doações específicas. A minha esposa, Helena Maria Oliveira, leu o Dr. Cavalcanti, deixo a casa da família e uma pensão mensal de R$ 15.000 a ser retirada do fundo imobiliário da propriedade, desde que ela não se case novamente. Lara franziu a testa. Uma pensão? Por que ela não recebe o valor integral? Roberto estava preocupado com a gestão financeira, disse o Dr. Cavalcanti diplomaticamente. Lara batia os dedos na mesa. Tudo bem, tanto faz, continue. A minha filha, Lara N. Oliveira. Lara sentou-se mais ereta. Ela lançou um olhar para mim, um olhar de puro triunfo. Deixo a quantia de R$ 50.000. A sala ficou silenciosa. Lara piscou. Ela riu, um som agudo e nervoso. Sinto muito, você esqueceu um zero. Você quis dizer 500 mil ou 5 milhões? R$ 50.000, repetiu o Dr. Cavalcanti. Ele não olhou para cima. Isso é impossível, gritou Lara. Isso não é nada. Isso nem cobre a fatura do meu cartão de crédito do ano. Deixe-o terminar, disse o Dr. Silveira suavemente. Lara lançou um olhar furioso para ele, mas fechou a boca. Seu rosto estava ficando vermelho. E, finalmente, disse o Dr. Cavalcanti, virando a página, para Beatriz Helena Oliveira. Lara bateu a mão na mesa. Ela não é uma Oliveira. Eu tenho a prova. Tenho um teste de DNA bem aqui. Ela vasculhou a bolsa e tirou os resultados que eu tinha enviado para ela. Ou melhor, a cópia que ela tinha feito. Ela é uma bastarda, não é filha dele. O testamento diz, meus filhos, e ela não é filha dele. O Dr. Cavalcanti olhou para Lara com uma expressão de profunda piedade. Esperou que ela parasse de gritar. Se você me deixasse terminar, Lara, disse ele severamente. Ele olhou para o documento. Para Beatriz Helena Oliveira, deixo o restante do meu patrimônio, incluindo a participação majoritária nas indústrias Oliveira, a carteira de investimentos e todos os ativos líquidos. Isso equivale a aproximadamente 70% do valor total do espólio. A boca de Lara se abriu. Minha mãe arquejou. Fiquei perfeitamente imóvel. Senti o Dr. Silveira tocar meu pé sob a mesa, um sinal para permanecer calma. Isso é um erro, sussurrou Lara. Ele não sabia. Ele não deve ter sabido. Se soubesse que ela não era dele... O Dr. Cavalcanti ajustou os óculos. Há um anexo pessoal incluído nesta seção. Roberto insistiu que fosse lido. Ele olhou diretamente para mim. O texto dizia: Eu sei desde que Beatriz tinha 2 anos de idade que ela não é minha filha biológica. Aceitei o acordo para salvar minha empresa, mas ao longo dos anos, observei algo que não esperava. Vi uma jovem crescer na minha casa sem encorajamento, sem ajuda e sem amor das pessoas que deveriam tê-lo dado. Via trabalhar mais duro do que qualquer pessoa que já conheci. Via construir uma vida com honra e integridade, enquanto minha filha biológica se tornava uma mulher que entende apenas de ganância e manipulação. Beatriz, eu não fui um bom pai para você. Fui frio, fui distante. Tinha vergonha da forma como você veio ao mundo. Mas no fim, o sangue não faz um sucessor. O caráter faz. Eu escolho você, de qualquer maneira. O silêncio na sala era pesado. Ele pressionava meus ouvidos. Senti lágrimas picarem meus olhos. Não lágrimas de alegria, mas lágrimas de libertação. Ele tinha me visto todos aqueles anos em que pensei que era invisível. Ele estivera observando. Não tinha sido gentil, ele mesmo admitiu, mas ele tinha sido justo.
Lara levantou-se, sua cadeira raspando violentamente contra o chão. Não, ela gritou. Isso é loucura. Ele estava senil, estava louco. Eu sou a filha dele, eu sou a verdadeira. Sente-se, senhorita Oliveira, disse o Dr. Cavalcanti bruscamente. Eu não vou sentar, gritou Lara. Ela apontou um dedo trêmulo para mim. Você, sua bruxa, você o manipulou, deve tê-lo enganado. Eu não fiz nada, Lara, eu disse calmamente. Eu apenas vivi minha vida. Eu vou contestar isso, sibilou Lara. Vou processar, vou arrastar isso na justiça por anos. Você não verá um centavo. Vou provar que ele era mentalmente incapaz. Vou provar que você é uma fraude. Ela olhou para nossa mãe. Mãe, diga a eles que ele estava doente. Minha mãe olhou para o chão, chorando silenciosamente. Lara, disse o Dr. Cavalcanti. Sua voz era muito baixa agora, muito perigosa. Antes de ameaçar com ação legal, você precisa ouvir o resto do testamento. Eu não me importo com o resto. Deveria, disse o Dr. Cavalcanti, porque há uma cláusula de não contestação. E também há uma pasta de evidências que Roberto me pediu para apresentar a você, se você decidisse causar cena. Evidências? Lara vacilou. O Dr. Cavalcanti pegou em sua maleta uma pasta preta grossa. Deslizou-a pela mesa de mogno. Ela parou bem na frente de Lara. O que é isso? Ela perguntou. Abra, eu disse. Lara abriu a pasta. Seus olhos percorreram a primeira página. Seu rosto passou de vermelho para um tom terrível de cinza. Ela virou a página, depois outra, depois outra. Suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Ela soltou a pasta como se estivesse queimando sua pele. Ele sabia, sussurrou ela. Sim, disse o Dr. Cavalcanti. Ele sabia de tudo. Lara afundou de volta na cadeira, parecendo uma marionete cujas cordas haviam sido cortadas. A arrogância tinha sumido. A fúria tinha sumido. Tudo o que restava era o medo. Olhei para a pasta. Eu não precisava lê-la para saber o que havia dentro, mas eu sabia que o que quer que estivesse naquelas páginas era o prego final no caixão da vida de Lara como ela a conhecia. A reviravolta não foi que eu ganhei o dinheiro. A reviravolta foi que o homem que todos pensávamos estar alheio, o homem que pensávamos ser apenas um pai distante que assinava cheques, tinha sido o único que estava prestando atenção. Ele não apenas me deixou o dinheiro, ele me deixou a vitória. Lara olhou para a pasta preta na mesa. Parecia que ia vomitar. O que é isso? Mamãe perguntou, sua voz tremendo. Lara, o que tem aí? Lara não respondeu. Não conseguia. Estava paralisada. O Dr. Cavalcanti estendeu a mão e tocou a pasta com o dedo indicador. Já que a senhorita Oliveira parece incapaz de falar, permita-me resumir o conteúdo. Há 2 anos, logo após o seu primeiro susto cardíaco, Roberto contratou um investigador particular. Por quê? Perguntou mamãe. Ele suspeitava que dinheiro estava vazando de suas contas, disse o Dr. Cavalcanti. Ele inicialmente pensou que poderia ser um erro contábil, ou talvez Beatriz. Ele olhou para mim de forma apologética. Mas o investigador rapidamente descartou a Beatriz. As finanças da Beatriz eram completamente independentes. Ela nunca tirou um centavo. O Dr. Cavalcanti abriu a pasta e tirou uma pilha de fotos e transcrições. O investigador voltou sua atenção para você, Lara. Ele colocou uma foto na mesa. Mostrava Lara sentado em um café com um homem de terno. Esta é você se reunindo com um advogado de sucessões há 18 meses, disse o Dr. Cavalcanti. A transcrição da sua conversa é bastante esclarecedora. Você estava perguntando sobre como burlar um testamento. Estava perguntando como declarar um pai mentalmente incapaz para que pudesse assumir a curatela. Lara emitiu um som de engasgo. E isso, continuou o Dr. Cavalcanti tirando o extrato bancário, é um registro dos empréstimos que você fez. Saques não autorizados da conta conjunta da sua mãe. 50 mil reais apenas nos últimos 2 anos. Mamãe arquejou. Lara, você disse que precisava disso para o seu negócio.
Não havia negócio nenhum, Helena, disse o Dr. Cavalcanti gentilmente. O investigador descobriu que o dinheiro ia para lojas de roupas de luxo, férias e dívidas de jogo. Jogo? Perguntei surpresa. Poker online, disse o Dr. Cavalcanti. Ela não é muito boa nisso. Ele voltou-se para Lara. Mas a evidência mais contundente é esta. Ele tirou um gravador digital. Apertou o play. O áudio estava com chiado, mas a voz era inconfundível. Era Lara falando ao telefone. Eu não me importo se ele morrer, Sarah. Só preciso que ele se apresse. Tenho dívidas a pagar. Assim que o velho bater as botas, vou liquidar a casa. Vou colocar a mamãe em um asilo, o mais barato que eu encontrar, e vou levar tudo. A Beatriz não vai ganhar nada. Tenho um plano para ela. A gravação parou com um clique. O silêncio na sala era absoluto. Minha mãe olhava para Lara com horror. Pela primeira vez, ela não estava olhando para sua filha de ouro. Estava olhando para um monstro. Você ia me colocar em um asilo? Sussurrou mamãe. Depois de tudo que fiz por você? Depois de eu ter deixado? Depois de eu guardar o seu segredo, eu... Lara gaguejou. Eu só estava desabafando. Eu não quis dizer isso. Roberto viu essa gravação 3 meses antes de morrer, disse o Dr. Cavalcanti. Isso partiu o coração dele, mas também deu a ele clareza. Ele fechou a pasta. Agora, sobre aquela contestação com que você ameaçou, disse o Dr. Cavalcanti, sua voz endurecendo. O testamento contém uma cláusula rigorosa de não contestação. Ela estabelece que se qualquer beneficiário desafiar a validade deste testamento, ele perde automaticamente toda a sua herança. Os olhos de Lara se arregalaram. Mas eu só recebo 50 mil. Se você contestar, o Dr. Silveira interveio, falando pela primeira vez. Você recebe 0. E dadas as evidências de fraude e abuso financeiro contra idoso nesta pasta, especificamente os saques não autorizados, o espólio estaria no direito de apresentar queixa criminal. Lara congelou. Queixa criminal? Roubo, fraude, extorsão. O Dr. Silveira listou nos dedos. O Dr. Cavalcanti me disse que você deve ao espólio cerca de 200 mil reais em empréstimos que nunca pagou. Se você aceitar o testamento, a dívida é perdoada até o valor da sua herança. Se você lutar, bem, a Beatriz efetivamente é a dona da dívida agora, e ela pode cobrá-la. Lara olhou para mim. Seus olhos estavam selvagens, desesperados. Ela procurou por um traço da irmã que costumava intimidar. Procurou pela Beatriz fraca, ansiosa por agradar, que só queria um abraço. Não a encontrou. Inclinei-me para frente, apoiando os cotovelos na mesa de mogno. Olhei-a diretamente nos olhos. Você tentou me apagar, Lara, eu disse suavemente. Tentou provar que eu não pertencia a este lugar. Tentou roubar minha história. Mas tudo o que você fez foi mostrar ao papai quem você realmente era. Beatriz, por favor, sussurrou Lara. Lágrimas escorriam pelo seu rosto agora, borrando sua maquiagem. Eu sou sua irmã. Somos família. Somos? Perguntei. Você me disse no restaurante que eu não era uma Oliveira. Me disse que eu era um erro. Eu estava com raiva. Não foi sério. Foi sério cada palavra, eu disse. E foi sério que você pretendia colocar a mamãe em um asilo. E foi sério que pretendia roubar tudo. Olhei para o Dr. Cavalcanti. Ela tem que assinar algo para aceitar os 50 mil? Sim, disse o Dr. Cavalcanti. Ela precisa assinar a renúncia de contestação. Dê a ela, eu disse. O Dr. Cavalcanti deslizou uma folha de papel pela mesa. Lara olhou para ela. 50 mil reais. Era muito dinheiro para algumas pessoas, mas para Lara, que tinha dívidas e um estilo de vida que não conseguia sustentar, era uma sentença de morte. Era a pobreza. Se eu assinar isso, disse ela, sua voz tremendo, eu recebo cheque? Hoje mesmo, em até 30 dias, disse o Dr. Cavalcanti. E se eu não assinar? Então apresentamos o boletim de ocorrência sobre o furto de fundos da conta da sua mãe amanhã de manhã, eu disse. Lara recuou, olhou para a mamãe. Mãe, me ajude!
Minha mãe virou a cabeça, olhou pela janela para a paisagem da cidade. Acho que você deveria assinar, Lara. Foi a primeira vez na minha vida que ouvi minha mãe dizer não para ela. Lara soltou um soluço, agarrou a caneta. Sua mão tremia tanto que ela mal conseguia escrever. Riscou sua assinatura na linha, jogou a caneta na mesa. Pronto, está feliz? Não, eu disse honestamente. Não estou feliz. Isso é uma tragédia, mas está acabado. Lara levantou-se, agarrou a bolsa, olhou para mim com puro veneno. Você acha que venceu, mas ainda está sozinha, Beatriz. Você tem dinheiro agora, mas não tem ninguém. Ela saiu tempestuosamente da sala, batendo a porta pesada atrás de si. Fiquei ali sentada no silêncio, ouvindo o zumbido do ar-condicionado. Eu não estava sozinha. Eu tinha a mim mesma, e pela primeira vez em 35 anos, isso parecia o suficiente. A sala pareceu mais leve depois que Lara saiu. O ar parecia mais fácil de respirar. Minha mãe ainda estava lá sentada, olhando para a cadeira vazia onde Lara estivera. Ela parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 10 minutos. O Dr. Cavalcanti juntou seus papéis. Beatriz, alguns documentos para você assinar em relação à transferência de ativos. E o Dr. Silveira tem alguns papéis adicionais. Obrigada, eu disse. Assinei os papéis. Senti o peso da responsabilidade. 70% do patrimônio, a empresa, a casa. Era esmagador, mas eu me sentia pronta. Eu vinha gerenciando minha própria vida com um orçamento apertado por anos. Gerenciar a abundância seria um desafio diferente, mas eu não tinha medo do trabalho. Quando os advogados terminaram, saíram para nos dar um momento. Éramos apenas eu e mamãe. Ela se virou para mim lentamente. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Beatriz, disse ela, sua voz fraca. Eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada, eu disse. Sinto muito, ela chorou. Eu estava com tanto medo. Eu deixei que ela te machucasse. Deixei seu pai te ignorar. Eu estava tentando proteger a família. Você não estava protegendo a família, mãe, eu disse suavemente. Você estava se protegendo. Estava protegendo o seu segredo. Eu sei, ela soluçou. Eu sei. Você pode me perdoar? Olhei para ela. Esta mulher que me deu à luz, mas que nunca foi realmente uma mãe para mim. Ela me alimentou e me vestiu, mas me deixou faminta de afeto. Deixou que minha irmã me atormentasse. Deixou que meu pai me tratasse como uma funcionária. Eu poderia perdoá-la? Perdão é uma palavra complicada. As pessoas acham que significa voltar a ser como era antes. Acham que significa dizer que está tudo bem. Mas não estava tudo bem, e não podíamos voltar. Eu posso te perdoar, eu disse lentamente, mas não posso esquecer, e não posso confiar em você. O que isso significa? Ela perguntou, parecendo assustada. Significa que as coisas vão ser diferentes agora, eu disse. Eu sou a dona da casa, mãe. Ela assentiu nervosamente. Sim, o testamento diz... Você pode ficar lá, eu disse. Não vou te expulsar, não sou a Lara. Não vou te colocar em um asilo barato. Ela soltou um suspiro de alívio. Ah, obrigada, Beatriz, obrigada. Mas, levantei a mão. Há regras. A Lara não tem permissão para morar lá. Ela não tem permissão para ir lá te assediar por dinheiro. Se ela for, você me liga e eu chamo a polícia. Se você der dinheiro para ela da sua pensão, dinheiro que é para você, eu vou descobrir. E se fizer isso, eu corto a pensão. Os olhos de mamãe se arregalaram. Beatriz, isso é duro. É necessário, eu disse. Você tem um vício, mãe. Seu vício é a Lara. Você não consegue dizer não para ela. Então, eu estou dizendo não por você. Estou estabelecendo o limite porque você não consegue. Ela é minha filha, sussurrou mamãe. Eu também sou, eu disse. Mas você nunca lutou por mim. Agora estou lutando por mim mesma. E, de certa forma, estou lutando por você também. A Lara te esgota, ela te machuca.
Estou parando com isso. Tudo bem, disse mamãe baixando a cabeça. Tudo bem, eu entendo. Vou quitar a hipoteca da casa, continuei. Vou garantir que as contas sejam pagas. Você estará segura. Estará confortável. Mas não vamos fingir que somos melhores amigas. Não vou aparecer para o almoço de domingo para fingir que somos uma família feliz. Preciso de espaço. Preciso de tempo. Eu entendo, disse ela novamente. Vou vender meu apartamento, eu disse. Vou comprar um lugar só meu, em algum lugar longe o suficiente para não ter que passar pelo túmulo do papai todo dia. Beatriz, mamãe estendeu a mão sobre a mesa, tentando pegar a minha. Puxei minha mão de volta. Não com raiva, apenas com firmeza. Não, mãe, eu disse. Ainda não. Levantei-me, peguei minha bolsa. Senti uma sensação de fechamento que não esperava. Eu não tinha gritado. Não tive acessos de raiva. Não destruí a vida de Lara por despeito. Ela mesma a destruiu. Eu simplesmente estabeleci a lei da terra. Vou pedir aos advogados que enviem o cronograma da pensão, eu disse. Cuide-se, mãe. Saí da sala de conferências. Enquanto caminhava pelo corredor, passei por Lara. Ela estava sentada em um banco perto dos elevadores, falando freneticamente ao telefone. Olhou para cima quando passei. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto manchado. Cobriu o telefone. Beatriz, espera! Não parei. Apertei o botão do elevador. Beatriz, eu preciso de mais do que 50 mil, implorou ela levantando-se. Devo dinheiro a pessoas perigosas. Você não pode me deixar assim. As portas do elevador se abriram. Entrei. Você é esperta, Lara, eu disse, segurando a porta aberta por um breve segundo. Você sempre foi a esperta. Tenho certeza de que vai dar um jeito. Soltei a porta. O rosto dela, gritando, desapareceu. Enquanto o elevador descia, encostei a cabeça na parede fria de metal. Não me sentia triunfante. Sentia-me exausta. Mas sob a exaustão, havia paz. Acabou. A guerra acabou. Uma semana depois, tive mais uma reunião. Esta não foi em um escritório corporativo. Foi em uma pequena firma particular em um bairro nobre da cidade. A placa na porta dizia Advocacia Guimarães. Eu estava lá para ver o inventariante de Ricardo Guimarães. Eu não tinha contatado Ricardo. Não queria interromper a vida dele. Mas depois que a notícia da minha herança de Roberto atingiu os círculos jurídicos, recebi uma carta. Era do advogado de Ricardo. Dizia que Ricardo havia falecido há 2 anos. Eu o perdi. Tinha encontrado meu pai apenas para descobrir que ele já se fora. Sentei-me no escritório esperando. Uma mulher mais velha entrou. Tinha olhos gentis. Beatriz? Perguntou ela. Sou a doutora Helena. Ricardo me pediu para esperar por você. Esperar por mim? Perguntei. Ele sabia que um dia você poderia descobrir, disse ela. Ou ele esperava que descobrisse. Ele acompanhou sua vida, sabe? De longe. Ela colocou uma caixa de madeira sobre a mesa. Ele criou um fundo para você, disse ela, separado de seu patrimônio principal. Ele não queria que a outra família dele soubesse, não porque tivesse vergonha de você, mas porque queria te proteger dos holofotes. Ele queria que você tivesse algo que fosse apenas seu. Ela abriu a caixa. Lá dentro havia uma pilha de documentos, um diário encadernado em couro e um relógio de prata pesado. O fundo é substancial, disse a doutora Helena. O suficiente para garantir que você nunca mais precise trabalhar se não quiser. Mas o Ricardo se importava mais com isto. Ela me entregou o diário. Abri. Estava escrito à mão. Minha querida Beatriz, se você está lendo isto, significa que finalmente sabe. Sinto muito por não estar presente. Sinto muito por não poder te segurar quando você chorou ou torcer por você quando se formou. Fiz uma promessa ao Roberto de ficar longe e a cumpri porque pensei que era a melhor maneira de te manter segura e protegida. Mas eu observei. Contratei pessoas para me atualizarem. Tenho um álbum com suas conquistas. Sei que você foi a oradora da turma. Sei que trabalha com finanças. Sei que é gentil, forte e resiliente. Você nunca foi um erro para mim.
Você foi a única coisa que eu acertei na vida, mesmo que não pudesse te assumir. Não deixe o mundo te tornar dura, Beatriz. Você tem um coração gentil. Proteja-o. Com amor, Ricardo. Sentei-me naquela cadeira e chorei. Chorei pelo pai que nunca conheci. Chorei pelo pai que me criou, mas não conseguiu me amar. Chorei pelos anos que passei pensando que eu estava quebrada. Ele usava este relógio todos os dias, disse a doutora Helena, entregando-me o objeto. Ele queria que você o tivesse. Prendi o relógio no meu pulso. Era pesado, reconfortante. Parecia uma âncora. 6 meses depois, dirigi por uma estrada de terra sinuosa, o cascalho estalando sob meus pneus. As árvores estavam mudando de cor para tons de laranja e dourado. Parei em frente ao chalé. Era pequeno, com uma varanda ao redor e vista para as montanhas de Minas. Era meu. Não saí do meu emprego. Gostava do meu trabalho, mas reduzi minhas horas. Usei o dinheiro da herança de Roberto e do fundo de Ricardo para abrir uma fundação. Oferecíamos bolsas de estudo para jovens que passaram pelo sistema de acolhimento, jovens que foram ignorados, jovens que se sentiam invisíveis. Saí do carro. O ar estava fresco e limpo. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem da mamãe. Pensando em você, o jardim está lindo hoje. Sorri. Era curta, era simples, era o suficiente. Trocávamos mensagens uma vez por semana. Eu não a via pessoalmente desde a leitura do inventário, mas estávamos lentamente, cuidadosamente, construindo algo novo, algo baseado em limites, não em obrigação. Quanto a Lara, soube que ela se mudou para outro estado. Estava trabalhando como recepcionista. Estava pagando suas dívidas. Não lhe desejava mal. Eu apenas não pensava mais nela. Subi os degraus da minha varanda e sentei-me na cadeira de balanço. Olhei para o relógio de prata no meu pulso. Ele estava batendo ritmadamente. Tic-tac, tic-tac. Fechei os olhos e ouvi o vento nas árvores. Por 35 anos fui a filha invisível. Fui o erro. Fui a sombra. Mas ali sentada, no silêncio da minha própria casa, paga pela minha própria resiliência e pelo legado de 2 pais complicados, eu finalmente sabia a verdade. Eu não era invisível. Eu estava apenas esperando pela luz certa. E agora, finalmente, o sol brilhava sobre mim.